Fala pessoal, estamos aqui dando início à nossa aula de número 5 e hoje nós estamos indo a um passo além. Hoje nós vamos estudar os semicondutores. E por que nós estamos dando um passo além? Nós estamos um degrau acima de tudo que a gente viu até agora na eletrônica. Porque esses componentes agora que vão ser gerados com semicondutores, eles possibilitaram o homem ir para o mundo digital. Eles possibilitaram todo o avanço tecnológico que nós tivemos até agora. Então, a partir de agora, as coisas começam a ficar mais complexas. A partir de agora, os componentes começam a agregar um monte de inteligência neles, e tudo isso graças aos semicondutores. Vamos lá, o que são semicondutores? Pessoal, os semicondutores, eles são elementos químicos que eles não são nem condutores e nem isolantes. Eles não são bons condutores e eles não são bons isolantes. E eles fazem um pouquinho dos dois, tá bom? Então aqui nós temos os condutores, tá? Nós temos a prata, o cobre, alumínio, fósforo, titânio, tá? O ouro também tá aqui. E se vocês tiverem curiosidade, todos os processadores, eles têm a pinagem deles banhada a ouro, que é para que você tenha melhor condução de energia e menos aquecimento no chip, tá bom? Os semicondutores, temos aqui o carbono, germânio, silício e muitos outros. E se vocês lembrarem, o carbono é um dos componentes que a gente usa para fazer resistor, um dos elementos usados para fazer resistor. E aqui nós temos os isolantes: vidro, borracha, porcelana, enxofre. Temos aqui a madeira também, tá? E os semicondutores usados na eletrônica, os mais usados na eletrônica são silício e germânio. E por que são eles? Porque eles são os que a gente encontra mais facilmente, em maior abundância na natureza. O silício mais que o germânio. Então vamos entender aqui, ó. O que acontece com o semicondutor, tá? Então imagina aqui, nós temos o silício. O silício possui 4 elétrons livres na camada de valência dele, tá? Mas quando ele está com 4 elétrons livres, ele está instável. E ele fica estável quando ele tem 8 elétrons. Então a tendência do silício é roubar um elétron de alguém. É emprestar 4 elétrons de alguém. E aí a gente tem um cristal de silício. Imagina, isso aqui é um cristal de silício. Olha aqui que beleza. No cristal de silício, o que acontece? Acontece o que a gente chama de ligação covalente. O que é a ligação covalente, pessoal? É quando a gente tem dois átomos, tá? E esses dois átomos, eles, imagina, um silício precisa de 4 elétrons para ficar estável. Esse aqui precisa de 4 elétrons para ficar estável. E eles têm 4 elétrons sobrando. Então, ao invés de roubar o elétron de alguém, eles compartilham. Então, você imagina esse silício aqui, ele compartilha 2 elétrons com o de cima, ele compartilha 2 elétrons com esse, 2 com esse, 2 com esse, e ele ficou estável. E esse daqui de cima está compartilhando mais 2, mais 2, mais 2, ou seja, e ele também ficou estável. Então, num cristal de silício, o que acontece é isso. Acontecem ligações covalentes, os silícios eles ficam compartilhando elétrons, e aí ele fica estável. E quando ele está estável, aí ele é um isolante. Mas o semicondutor sozinho, ele não faz nada, porque sozinho, quando você tem um cristal, ele fica isolante, porque não tem nenhum elétron para ele compartilhar. Então o que ele faz? Ele faz o seguinte: a gente adiciona impurezas no cristal. Então aquele cristal que estava lá funcionando muito bem, sendo um isolante, vai receber agora uma impureza. E nós temos impurezas trivalentes e impurezas pentavalentes. Impurezas trivalentes são as que têm somente
3 elétrons livres. Impurezas pentavalentes são os que têm 5 elétrons livres. Tá? E aí a gente joga essas impurezas dentro do cristal. Tá? A gente faz a dopagem do cristal. Então, trivalente, boro, pentavalente, o fósforo. Na dopagem, nós vamos ter o semicondutor extrínseco, que ele é do tipo N. Por que ele é do tipo N? Porque está sobrando um elétron, ele é mais negativo. O que aconteceu? Eu joguei a minha impureza lá, tá? Eu tinha um cristal de silício e eu fui lá e joguei um fósforo. O que aconteceu? O fósforo tem 5 elétrons na camada livre. Então ele veio aqui, compartilhou os 4, compartilhou os 4. Os silícios ficaram estáveis, mas sobrou um elétron do fósforo. Então o que aconteceu? Esse fósforo aqui, ele adicionou naquele cristal que era isolante um elétron para ser compartilhado com alguém. O semicondutor extrínseco tipo P, ele é mais positivo, porque ao contrário de ter um elétron, ele tem a falta de um elétron. Vamos imaginar aqui, ó, eu tinha lá o meu cristal estável, isolante, joguei um boro lá dentro. Quando eu joguei o boro só tem 3 elétrons para compartilhar. Então, ele compartilhou com os 3 silícios do lado e ele não tem mais nenhum. Ele ficou estável, mas o silício do lado não. O silício do lado ficou com a necessidade de um elétron. Ou seja, qualquer coisa que se aproxime aqui que tenha excesso de um elétron, esse silício aqui pega. Esse aqui, qualquer um que tenha necessidade de um elétron, puxa esse cara daqui. Tá? Então, basicamente, pessoal, essa é a dopagem. Mas a mágica acontece quando? A mágica acontece quando a gente junta esses 2 semicondutores. Tá? Então, aí a gente tem o nosso primeiro componente eletrônico que é um semicondutor. Tá? É o diodo. O diodo ele é uma junção PN. Ele é uma junção de um cristal tipo P com um cristal tipo N. Um cristal que está faltando um elétron com um cristal que está sobrando um elétron. Vamos analisar aqui e vamos ver o que acontece quando a gente coloca esses dois semicondutores juntos aqui. Então vamos lá, pessoal. Quando a gente coloca os 2 semicondutores juntos, acontece o que a gente chama de recombinação. Tá? Então, no tipo P, eu tenho buraco, eu tenho falta de elétron. No tipo N, eu tenho excesso de elétron. Quando eu juntei os dois, olha que legal o que vai acontecer aqui. Ó. O elétron que estava sobrando para o lado de cá vai pular para o buraco que está do lado de lá. Ou seja, eu tenho um elétron a mais aqui e eu tenho uma falta de elétron aqui. Então ele vem e puxa isso aqui. Quando ele puxa, o que acontecia quando o silício ficava com todos os elétrons? Ele ficava isolante, não é? Então, ó, ele veio aqui e puxou o elétron da beirinha. Ele veio aqui e puxou o elétron da beirinha. Então, eu anulei essa carga, essa fileira ficou isolante. Aí o próximo elétron pula para lá também. E assim vai indo, tá? E aí a segunda fileira ficou isolante. Até que vai acontecer o seguinte. Eu vou ter uma faixa aqui, ó, de elétrons que já ficaram isolantes, né? de elementos químicos que já ficaram isolantes. Por quê? Porque ele pegou o negativo de um lado e botou pegou o elétron de um lado e jogou na lacuna que ele tinha. Então, esse meio ele vai crescendo a parte isolante, até que o elétron que está para o lado de cá não tem mais força para pular para o lado de cá. Tá? Então, não consegue mais. Eu tenho uma parede isolante. Então, quando eu coloquei os 2 semicondutores juntos, um do tipo N e um do tipo P, ele fez o seguinte,
ficou um lado com falta de elétron, uma parte isolante e um lado com excesso de elétron. Agora vamos ver o que acontece quando a gente tenta passar uma corrente elétrica por esse componente. Vamos aqui, pessoal, primeiro fazer a polarização reversa, que a gente chama. Então tá, eu tinha acontecido o quê? O meu elétron sobrando, pulou para o lado de lá, fechou e combinou com a falta de elétron, gerou uma barreira isolante. Foi gerando, essa barreira ficou isolante. Então agora eu vou polarizar o meu diodo reversamente. Tá? Como é que é polarizar o meu diodo reversamente? É o seguinte, na parte que está com falta de elétron, eu vou jogar o negativo da fonte. Na parte que está com excesso de elétron, eu vou colocar o positivo da minha fonte. Vamos ver o que vai acontecer. Essa barreira aqui ela existe já naturalmente. Aí eu estou vindo aqui e estou jogando elétron aqui. Quando eu jogo o elétron aqui, o que acontece? Joguei um elétron, pum, ele anulou esse buraco. Joguei um elétron, anulou. E desse lado de cá, que está sobrando elétron, eu joguei uma lacuna. Joguei lacuna, joguei lacuna, joguei lacuna. O que eu estou fazendo? Eu estou aumentando essa minha parte isolante. Então, o meu diodo polarizado reversamente, ele é um isolante. Ele não conduz energia elétrica. Ele funciona como um material isolante. Agora vamos ver o que acontece, galera, quando a gente polariza um diodo na polarização direta. Tá? Então, na polarização direta, eu estou aqui, né? Peguei o positivo da fonte e liguei aqui. Ou seja, tenho lá minha barreira de depleção. Aí ela está isolante. Então aqui tinha vindo um elétron e tampou esse buraco. Só que o que acontece? Quando ele tampou esse buraco, eu vim e joguei mais um buraco. Aí você pensa, então vai sair o segundo daqui e vai anular esse buraco. Tá, mas à medida que, da mesma forma que eu vim aqui e joguei um positivo para o lado de cá, eu vim aqui e joguei um negativo para o lado de cá. E aí vai indo. Eu joguei positivo, joguei positivo, joguei negativo, joguei negativo. Então eu estou repondo os elétrons que ele conseguiu anular. Ele anulou uma fileira, eu repus a fileira. Aí ele anulou outra fileira, eu repus outra fileira. E à medida que eu vou aumentando a tensão dessa fonte, eu vou jogando mais elétrons. Então aqui eu vou jogando mais buraco, mais buraco, mais buraco. E aqui eu vou jogando mais elétron, mais elétron, mais elétron. O que vai acontecer? Vai diminuindo essa parede que é isolante. E aí o nosso diodo conduz. Então, na polarização direta, o diodo permite a passagem de corrente. Mas primeiro, a gente precisa adicionar a quantidade de elétrons que esse diodo precisa. Qual que é a quantidade de elétrons que esse diodo precisa? 0,7 volts para o diodo feito com silício. 0,3 volts para o diodo feito com germânio. Tá? Então, polarização direta, a gente adiciona os elétrons que ele conseguiu anular e aí ele conduz. Então, toda vez que a gente colocar um diodo no circuito, ele vai dar uma queda de tensão de 0,7 volts ou 0,3 volts, porque é o que ele usou para anular aquela barreira de isolação que ele criou naturalmente. Pessoal, a simbologia do diodo é assim, tá? Então imagina aqui, ó, nós temos uma setinha e uma barrinha. Como é que eu decoro isso aqui, tá? Vamos imaginar o seguinte. Imagina que isso aqui é um muro, tá bom? E esse muro é quem barra o elétron. Então se a corrente está vindo para o lado de cá, ela vai ser barrada. Então a minha fonte nunca pode ter o positivo dela para o lado de cá. Por quê? Porque nós vamos barrar o elétron. O positivo da fonte tem que ser ligado para o lado de cá. E aí a corrente flui. Então, positivo aqui, negativo aqui, ligação está direta. Anodo e catodo.
É só lembrar do desenho, tá? Então a gente lembra que tem um muro e no componente diodo, tá? Isso aqui é um componente diodo, ele é do tamanho de um resistor. Ele tem um tracinho, tá vendo esse tracinho? Esse tracinho representa esse muro aqui, tá bom? Então se a gente ligar o positivo para o lado de cá, ele vai estar reverso, não vai passar. Se a gente liga o positivo para o lado de cá, ele vai passar, ele vai vencer o muro ali. E olha que interessante, um outro semicondutor, que nada mais é que um diodo. É o LED, pessoal, tá? Então, o LED também é um diodo. O que acontece? Toda vez que um elétron vence aquela barreira de potencial que a gente colocou, aquela barreira de isolação, ele consegue passar, ele emite energia. O LED emite energia na forma de luz. Então, a luz do LED nada mais é que um elétron vencendo aquela barreira de isolação que está lá dentro do diodo. Aí ele lança a luz. Dependendo de como ela foi feita, ele vai emitir a luz numa determinada cor. Para que a gente usa o diodo, pessoal? Um dos usos do diodo é o que a gente vai fazer na nossa experiência final do curso. O nosso diodo vai ser usado como retificador. Tá? Imagina aqui, ó, que eu tenho a nossa onda da rede, né? A nossa energia alternada. Então a nossa energia alternada está aqui positivo, 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 e aí ela vem e fica negativo. Quando ela fica negativo, o que acontece? Eu joguei um negativo para o lado de cá. Aí ele ficou polarizado reversamente. Então, quando está o positivo, ele deixa fluir corrente, 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 corrente. Quando a tensão ficou negativa, ele não deixa mais, ele ficou isolante. A hora que ela volta a ficar positiva, ele permite de novo a passagem. Ou seja, ele eliminou a parte negativa da onda. Esse é o retificador de meia onda. Aí os caras sentaram lá e bolaram uma maneira de ligar os diodos, que eles falaram assim: agora esse diodo, além de retificar meia onda, ele vai retificar uma onda inteira. Então, pessoal, a gente liga a nossa corrente alternada nesse lugar aqui e a nossa tensão retificada a gente tira por aqui. O positivo vai ser aqui, o negativo vai ser aqui. Então, quando isso aqui começa a ficar positivo, 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 ele conduz para cá. Quando isso aqui começa a ficar negativo, aqui ficou positivo, então ele vai passar por aqui. Tá? E quando aqui está positivo, a corrente passa por aqui. E a nossa fonte está aqui mais, né? Então o negativo vai sempre passar por aqui. Se esse lado aqui está positivo, eu não vou conseguir passar por aqui. Se esse lado aqui está negativo, aí eu fecho o circuito para cá e volta para cá o elétron, entendeu? E no final, o que acontece? Que é o mais importante. No final, acontece isso aqui. A gente tem retificação de onda completa. Tá? Então, nós vamos ter essas ondinhas aqui. Ó. E depois nós vamos ver um uso do capacitor. E o capacitor vai corrigir isso aqui. Tá? Porque um ciclo foi para o zero. Outro ciclo foi para o zero. E nós vamos corrigir esse negócio aqui, ó, essa parte que está zerando com o capacitor. O capacitor vai armazenar energia. Quando começar a diminuir, o capacitor descarrega e vai fazer a onda ficar mais retinha. E depois nós vamos usar um outro componente eletrônico que vai deixar isso aqui perfeitinho e nós vamos transformar corrente alternada em corrente contínua. Outro uso do diodo é para proteção de componentes eletrônicos. Isso aqui é o próximo que nós vamos ver, que é o transistor. E aqui nós temos a bobina, certo? Nós temos um relé e nós vamos ter uma bobina dentro. Toda vez que você desliga a bobina, você faz o campo magnético dentro da bobina entrar em colapso. Quando o campo entra em colapso, ele vai variar.
quando o campo varia, ele gera uma tensão. A variação de um campo eletromagnético gera um campo elétrico. Então, o campo magnético aqui dentro colapsa. O que acontece? Surge uma tensão aqui, e uma tensão num valor muito alto. Se você não tem o diodo, essa tensão vai aumentando, aumentando, aumentando. Ela pode chegar a picos até de 300 volts e queima o seu componente. Quando você tem o diodo, ela vai aumentar, vai ficar maior que a tensão da fonte e ela vai circular de novo para dentro da bobina até ela ser consumida, até o campo magnético inteiro lá entrar em colapso. Então, você fez o seguinte: à medida que a tensão suba um pouquinho mais que a tensão da fonte, esse diodo conduz, e aí você nunca mais vai ter uma tensão maior que um pouquinho maior que esse valor da fonte. Então você protegeu o seu circuito.